O resultado foi que a igreja de Jerusalém mandou Saulo voltar para a casa dele. Saulo ficou abandonado por 14 anos em Tarsis. Quantos anos? Não ouvi. Acotovele o irmão do seu lado e pergunta para ele: você aguentaria tanto tempo? 14 anos de desprezo. 14 anos. E detalhe, quem mandou você para lá foi os seus pais na fé. E novo convertido acredita em tudo. Quando ele foi acreditando no que eles falaram. Irmão Saulo, vai até a poeira baixar, que o senhor trabalhava para César. Então deixa a poeira baixar, a gente busca. Quanto tempo leva para uma poeira baixar, gente? 6 meses, 1 ano, 5 anos. Nesse país aqui se caduca uma dívida com 5 anos. 14 anos. 14 anos abandonado. O menino que saiu de Tarsis com anel de formatura no dedo, poliglota, inteligente, de família aristocrática, porque só estudava no doutor Gamaliel quem tinha o sangue real na veia. Ele volta para a cidade como herege. Não pode frequentar a família. Perde a carteira de trabalho assinada por César. Ninguém quer ser amigo dele. Ele é obrigado a pegar uma agulha e aprender a fazer tenda, costurar, para não morrer de fome. De onde é que você acha que ele arrumou aquela frase linda? Eu sei padecer necessidade e também sei ter em abundância. Nada me separa do amor de Cristo. Nem a largura, nem a profundidade e nem a altura. 14 anos depois, quando ele está lá naquela tenda, fazendo tendinhas para os outros, chega um homem sentado num jumento. O nome dele é Barnabé. Qual o nome dele? Pense num ilustre desconhecido do Evangelho. Barnabé. Fui estudar a história dele. Eu rachei. Lá em São Paulo a gente usa uma expressão: eu rachei o bico, de tanto que eu ri. Não é que eu descobri que Barnabé era um crente rico de Jerusalém, empresário, e o dízimo dele era muito alto, mas ele tinha uma chamada. E a igreja de Jerusalém, com medo de perder ele, levaram ele ao apostolado, ao ministério, e deram para ele uma igreja para ele pastorear. Só que como ele não sabia pregar, deram uma igreja que ninguém queria pastorear. A igreja de Antioquia era uma igreja pequena, só tinha crentes pobres, e a cor da pele dos judeus daquela cidade era um pouquinho acima do caucasiano, quase negra. Então eles sofriam preconceito da própria igreja. Mandaram Barnabé lá para dar um cala-boca nele. E ele foi todo empolgado, porque tinha vontade. Só que no meio do caminho, ele resolveu falar com Deus. Falou: Senhor, eu estou indo pastorear, mas eu não sei pastorear. Eu estou indo para uma igreja que eu tenho que pregar, mas eu não sei pregar. O que eu faço? Aí vem o dono da igreja e fala no ouvido dele: busca Saulo de Tarso. Vai da cidade de Tarsis, procura um baixinho abandonado, fazedor de tendas. Quando ele entra na tenda, está lá o ranzinza, sentado naquelas pernas finas e aquele cabeção desse tamanho. Nem bom dia dava. Um homem magoado com a vida. Diz a história que Barnabé chega e diz assim: irmão Paulo, Deus me mandou aqui para que você venha comigo até a cidade de Antioquia pregar. O senhor tem coragem? A história diz que Paulo não responde. Ele levanta bravo e começa a desmontar a tenda e começa a amarrar o couro dos animais. Vai lá fora, tem um dromedário, um camelo, bota um banquinho, sobe em cima e amarra. Senta no dromedário e grita: Barnabé, vamos embora. Faz 14 anos que eu estou no óleo. Faz 14 anos que eu estou abandonado. Faz 14 anos que o diabo não ouve a minha voz, mas agora também ele está perdido. Eu vou agarrar ele pelo chifre, vou esfregar o focinho dele no chão e vou chutar a cara dele para o inferno. Porque quem tem chamada, passa o tempo, passa os meses, pode ser abandonado pelo ministério, pode ser abandonado pelos homens, mas o Deus que fez a promessa não deixa morrer até a promessa se cumprir. Terminou a introdução da mensagem, que isso aqui é o conhecido. Agora olha para o seu irmão e diga: aperte o cinto. O que você vai ouvir agora, diga para ele: você nunca ouviu em toda a sua vida. É revelação. Eu estudei o texto que eu li aos Gálatas e me apavorei, porque foi o Paulo que nos ensinou
Se aparecer alguém pregando um outro evangelho, seja anátema, maldito. Quantos evangelhos há então? Um. Não estou falando dos livros dos evangelhos. Evangelho é boas novas. O nascimento da igreja é o evangelho. O crescimento do cristianismo é o evangelho. Quantos evangelhos existem, portanto, igreja? Não ouvi? Aí vem Paulo na carta aos Gálatas e diz: 14 anos atrás, eu fui obrigado a ir em Jerusalém para explicar o evangelho que eu pregava, porque o evangelho de Pedro era diferente do meu evangelho. O evangelho de Pedro era o evangelho da circuncisão, e o meu evangelho era o evangelho da incircuncisão. E aí meu mundo desmoronou. Falei: Jesus, Paulo falou uma coisa e agora ele mesmo está dizendo que ele tem um outro evangelho. Me explica isso. Quando eu descobri também, eu fiquei mais crente do que já era. E é isso que eu vou contar para vocês agora. Mas não tem como contar se eu não narrar a história. Imagine você, Paulo e Barnabé em Antioquia. A igreja já está fundada, já tem o culto normal. Barnabé vai para o culto e, como não sabe pregar, ele dirige. E quem prega? Vamos lá, quem dirige o culto? E quem prega? Um pouquinho mais alto. Quem dirige o culto? E quem prega? Olha para o seu irmão e diga: olha no que deu. Paulo começa a pregar e Barnabé começa a olhar para comparar, porque Barnabé é o crente da convenção, é o obreiro da convenção, e não pode sair nada do normal, porque se sair dá gancho. Então ele fica vendo esse Paulo pregar. Ele dirige o culto, canta os hinos, ministra oferta e tudo, e Paulo começa a pregar, e ele com a cartilha de Jerusalém. Paulo está pregando e o povo dá um glória a Deus. Ele olha, lá quando Pedro prega, o povo dá glória a Deus também. Até aqui está tudo bem. Ele começa a pregar e mais crentes dão glória a Deus. Ele diz: isso é bom, porque lá com Pedro acontece também. Daqui a pouco Jesus começa a batizar os crentes de Antioquia com o Espírito Santo. Mas ninguém dá glória a Deus, não? E Barnabé olha e diz: glória a Deus, porque em Jerusalém acontece isso também. Só que como aquela igreja estava morta, no culto seguinte, a igreja enche. E Barnabé diz: qual a palavra? Paulo, porque conhece mais do que eu. E Paulo começa a pregar. E Jesus começa a encher, os crentes começam a dar glória a Deus. Barnabé diz: isso aqui tem em Jerusalém. Os crentes começam a falar em línguas, isso aqui também tem em Jerusalém. Os crentes são batizados com o Espírito Santo. E Barnabé: glória a Deus, o ministério está cumprido, porque isso tem em Jerusalém. De repente, no meio da alegria, Paulo manda todo mundo ficar em silêncio. Barnabé quase tem um infarto. O que aconteceu, Paulo? Por que você parou o culto? Isso nunca aconteceu em Jerusalém. Calma. Aquele irmão ali, ó, que falou em línguas, fica de pé, por favor, amado. Eu? Sim, o senhor. O senhor sabe o que o senhor falou? Sei não. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo e falo numa língua que eu não entendo. Pois é, mas eu entendi tudo que o senhor falou. A ficha cai, demora, mas cai. Vou falar de novo. Paulo para o culto e diz: irmão, o senhor que falou em língua, o senhor sabe o que o senhor falou? Eu digo: não sei não, mas eu sei o que o senhor falou. O senhor falou isso. Barnabé diz: mas o que é isso, Paulo? Eu nunca vi isso em Jerusalém. Jerusalém não tem isso, mas aqui tem. Isso chama-se interpretação de línguas. Ai meu Deus, onde vai dar esse negócio? Barnabé começa a suar frio. Se essa notícia chegar em Jerusalém, eu estou perdido, porque lá em Jerusalém não tem ninguém que interpreta esse negócio. No dia seguinte a notícia esparrama e diz: tem um homem que interpreta aquela língua doida dos crentes. A igreja entope de gente. E Paulo começa a pregar. E Barnabé vai anotando, né? Língua estranha tem, batismo com o Espírito Santo também. E já danou a interpretar de novo. Isso aqui não tem lá. Mas aí Paulo anuncia: gente, amanhã vem todos os doentes para cá, porque eu vou orar e Jesus vai curar. Barnabé diz: lá em Jerusalém tem cura também, porque Pedro cura. Os doentes vêm, Paulo. No culto seguinte, depois do fogo, das línguas da glória, Paulo vai botando a mão sobre os enfermos. E ele vai botando a mão e Jesus vai curando um por um. E Barnabé dizendo: isso está na Bíblia.
Isso está na história. Pedro põe a mão, João põe a mão. E eles até diz que Jesus ensinou: porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Terminou o culto em paz, Barnabé dizendo: olha, até que não está tão diferente. No dia seguinte, a igreja está com a cidade inteira lá. Todos os doentes da cidade apareceram, porque Jesus curou. E aí Paulo começa, depois de tudo, ele começa a pôr a mão e vai curando, mas é muita gente. Ele não dá conta de chegar lá no fundo, de repente ele para e fala assim: gente, só um minutinho. Pega o meu lenço, joga naquele doente ali, ó. Põe no doente para mim. Pô, o doente levanta e é curado. Barnabé desespera: o que é isso? É para pôr sua mão. É sua mão, está escrito: pôr uma mão sobre os enfermos e os curarão. Aí vem Paulo e diz: mas Jesus falou para mim que não existe dom de curar enfermos. Ele me ensinou que é dons, no plural, dons de curar enfermos. Uns curam colocando a mão, eu curo colocando a minha roupa, porque a unção de Deus está na minha vida. Será que tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eu falei para você que você ouviu uma coisa que você nunca ouviu na vida. Queridos, no dia seguinte, as cidades vizinhas estão lá, porque os doentes querem ser curados. Aí ele cura pondo a mão, cura pondo a meia, cura pondo a roupa, e vira aquele tendel. Mas aí acontece algo fora do comum. Pergunte o que é. As pessoas trazem uns doentes que ninguém nunca tinha coragem de orar por eles. Orar por um paralítico era até fácil. Mas como é que ora por uma pessoa que não tinha perna? Aparece gente sem braço, gente sem olho. E Barnabé vê Paulo levantando na unção de um gigante, indo lá e botando a mão no toquinho do braço, e dizendo: braço cresce, cresce. E o braço apavora, perna cresce, vai desenrolando o osso com o nervo. Alguém acredita nessas coisas ou não? Barnabé cai de joelhos: sabe o que é isso? E Paulo diz: é um dom que Jesus me falou, é operação de maravilhas. Não tem em Jerusalém, mas tem aqui em Antioquia. Deus não revelou aos grandes, mas revelou aos pequenos. Pastor Anderson, recebe esta palavra. Essa cidade será uma cidade de fogo, porque a partir de hoje o Ministério Flor de Lis receberá aquilo que Deus não deu a Jerusalém. Deus vai dar aqui em Antioquia. Todos os que achavam que tinham, vão ver que não tinham nada, porque quem faz é Deus. Eu profetizo uma unção de prodígio sobre esse ministério. Libera a palavra do ministério. Alguém crê nisso? Então recebe na sua mão também esse dom. Recebe esse dom. Eu profetizo que a partir de amanhã, quando você andar pelas ruas dessa cidade, a sua sombra vai levantar os paralíticos. Eu quero que o diabo vá se lascar no inferno, porque esta igreja tem dom. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? No dia seguinte, Paulo está pregando, e ao invés de mandar a congregação inteira calar a boca para ele interpretar uma língua, ele aponta o dedo na cara de uma mulher e diz: cala-te, demônio. E Barnabé se apavora. Irmão Saulo, o senhor chamou a mulher de demônio, ela está falando em línguas. Não são línguas do Senhor. Como assim? São línguas do quê? O Senhor me deu um dom: discernir espíritos. Jerusalém não tem, mas em Antioquia tem. Porque Deus manda onde os homens não querem. Ele manda onde ele tem liberdade para entrar. Anderson, por que você acha que essa igreja está cheia em pleno domingo? 11 horas da noite. Você acha que esse pessoal está aqui só por causa dos nomes? Não é isso, eles vêm porque lá em Jerusalém não tem.